Os dois réus no processo sobre a morte do lutador de jiu-jitsu Caio Ribeiro foram ouvidos hoje no Fórum de Campinas. Essa foi a terceira audiência do caso e a primeira em que a acusada Adriane Pereira compareceu. Ela disse que na noite do atropelamento não foi ouvida pelos policiais e que assinou o boletim de ocorrência sem ler. A audiência durou cerca de 2 horas no Fórum de Campinas. Essa foi a terceira do caso. Adriane Pereira e Fabrício Rodrigues da Silva foram ouvidos. O depoimento mais aguardado durante a tarde foi o dela. Diante do juiz, ela disse que naquela noite, quando saiu do restaurante e estava na avenida, um carro amarelo começou a acelerar atrás dela. Ela se assustou, se sentiu acuada e acabou perdendo o controle do carro. Quanto à bebida, disse apenas que tomou naquela noite 2 ou 3 cervejas, diferente da polícia que afirmou que ela estava embriagada. O limite legal brasileiro é muito baixo. Se você tomar 2 cervejas, você não vai passar no teste do bafômetro, mas não significa que você esteja embriagado. Então, o que ela afirmou, ela admitiu ter tomado de 2 a 3 cervejas, mas ela estava controlando. Ela estava, tanto que após o acidente, ela ligou para as pessoas, ela prestou depoimento, ela conversou normalmente. Ela ainda disse que estava a 70 quilômetros na via e não em alta velocidade e que durante o registro do boletim de ocorrência não foi ouvida pelos policiais e assinou o documento sem ler. Fabrício também negou o depoimento dos policiais que afirmaram ter presenciado o racha entre os veículos. Os policiais fizeram depoimento no olhômetro. Tinha algum aparelho para auferir a velocidade? E os depoimentos são contraditórios também, dos policiais. Se pudesse voltar no tempo, a Adriane disse que gostaria de pedir desculpas. Ela tinha que ter pensado isso antes, agora é tarde, não tem como trazer o Caio de volta mais. Caio Ribeiro, de 23 anos, foi atropelado quando andava pela calçada na Avenida Júlio Prestes, no Taquaral, em Campinas. Ele era lutador de jiu-jitsu. Por enquanto, a justiça ainda não decidiu o futuro dos réus. O juiz determinou, então, 5 dias para cada parte para que apresente as alegações finais. Após os 5 dias, mais 5 para a defesa do réu Fabrício. E depois mais 5 para a defesa da ré. Então, após isso tudo, que deve ser no dia 22 de março, o juiz já estará com o processo para a conclusão dele. E aí sim ele vai decidir se o réu ou os réus devem ir a júri ou se deve ser impronunciado ou talvez desclassificado, não para o crime de homicídio doloso, que é o meu caso, para um homicídio culposo. Um mês depois da redução na tarifa de energia elétrica, as distribuidoras já estão discutindo um novo valor. A proposta agora prevê uma pequena queda para os consumidores residenciais. Em compensação, para as indústrias, o reajuste deve ficar acima de 10%. A alegria de muitos donos de indústrias por causa da queda no preço da energia elétrica durou pouco. Em fevereiro deste ano, os consumidores começaram a pagar 28% a menos pelo serviço. Mas um novo reajuste já está sendo debatido. A situação será definida em várias audiências públicas com a participação de representantes da CPFL. Um processo que acontece a cada 4 anos. As distribuidoras passam periodicamente por um ciclo de revisões tarifárias, onde você distribui ou compartilha os seus ganhos, as suas sinergias com a sociedade, sempre visando a modicidade tarifária. A proposta que está sendo colocada em discussão pela Agência Nacional de Energia Elétrica é de um aumento de 13,68% para as indústrias. O impacto é na conta, né? Então, se alguém vai ter um aumento de custos de 13%, seja grande ou pequeno, pesa para ele na proporção do negócio de cada um. Para este economista, os empresários de pequeno e médio porte devem ser diretamente atingidos. As indústrias de grande porte, os grandes consumidores, eles têm liberdade, então eles têm contratos de energia que eles fazem a compra livremente ou com geradores ou com comercializadores. Na distribuidora, quem compra são as indústrias de menor porte, os comerciantes que não têm opção de comprar fora. Então, esses que serão afetados pelo reajuste. Então, a redução tarifária que foi feita com a desoneração, com a retirada pelo governo de alguns encargos de tarifa, agora com esse aumento ela vai ser menor do que se esperava. Já a proposta para os
consumidores residenciais prevê uma queda de 3,3% no custo da energia elétrica. O valor exato da revisão das tarifas vai ser definido no próximo mês. Antes disso, haverá ainda mais uma audiência pública em Brasília. Os novos preços já serão colocados em prática a partir de abril. De acordo com o superintendente da ANEEL, o possível reajuste pode ser renegociado no ano que vem. É passageiro esse efeito. Ele vai pagar durante um ano, né, que é esse ano tarifário, né, de abril de agora até abril do ano que vem, mas depois essa situação deve se regularizar. O sol predomina amanhã sobre a nossa região. Pancadas de chuva estão previstas no fim da tarde e elas podem vir acompanhadas de trovoadas. Em Amparo, os termômetros podem chegar aos 26 graus. Em Jaguariúna e em Montemor, aos 27. Já em Campinas, máxima de 28 graus. E veja a seguir, time de Campinas supera o Pinheiros pela Superliga de Vôlei Feminino.